Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Queria saudá-lo pela declaração política que aqui nos trouxe e queria colocar duas questões sobre a matéria que foi objeto da sua declaração política. E a primeira questão tem que ver com esta perspectiva de funil discursivo com que a maioria do PSD e do CDS procura condicionar a atitude dos portugueses, procurando impor alguma resignação e algum conformismo, dizendo que só há três alternativas. Ou corta-se na despesa, ou aumentam-se os impostos, ou aumenta-se a dívida. E para a maioria não há alternativas para além destas. Só há estas três alternativas e, portanto, estamos mais ou menos conformados com aquilo que, afinal de contas, não é verdadeira alternativa. Porque este governo, apoiado por esta maioria do PSD e do CDS, não tem feito outra coisa senão juntar as três alternativas na mesma, numa só. Reduzindo despesa, aumentando impostos e, ainda assim, aumentando a dívida. Porque é bom lembrar que a dívida pública aumentou desde que os senhores chegaram ao governo e aumentou desde que esta maioria PSD e CDS procura condicionar o discurso e a política em função daqueles objetivos que, afinal de contas, não cumpre. E a primeira questão que eu gostava de colocar ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares era a de saber se, com os meios que o Estado tem hoje, com os meios que o Estado tem há 2 anos a esta parte, era ou não era possível fazer diferente com outras opções. Se era ou não era possível, em vez de desviar recursos para a banca, desviar recursos para a economia. Se era ou não era possível, em vez de facilitar os despedimentos, garantir o emprego e valorizar o trabalho dos trabalhadores. Se era ou não era possível, em vez de garantir o agravamento das assimetrias sociais e, em particular, as assimetrias dos rendimentos, se era ou não era possível redistribuir a riqueza de outra maneira, garantir condições para a recuperação económica, para a quebra dos déficits estruturais e da dependência externa do país, se era ou não era possível, com os mesmos meios, fazer outra política com outros resultados, obviamente com outras opções. E a segunda questão, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem que ver com aquilo que é, no fim de contas, a compreensão que nós temos de que este discurso que é feito por esta maioria e, sobretudo, o discurso de chantagem sobre os portugueses, dizendo que ou é isto ou é o caos, se isto significa ou não significa que este governo chegou ao fim e que é preciso tirá-lo do poder. Significa ou não significa que esta maioria e este governo já confirmaram que não tem outra perspectiva para o país, que não seja um futuro de afundamento e de agravamento da situação nacional. E se perante isto, a responsabilidade dos portugueses e em particular daqueles que do ponto de vista dos órgãos de soberania e do poder político têm a possibilidade de o fazer, se isto significa ou não que é preciso travar o passo, interromper o caminho deste governo, sob pena do caminho do governo continuando, afundar a um ponto de muito difícil recuperação, e termino, Sr. Presidente, de afundar o nosso país decididamente. Da parte do PCP nós continuamos a afirmar e não abrandamos a afirmação que temos feito. É preciso demitir o governo e é preciso convocar novas eleições. Saibamos hoje aqui também quem é que nos acompanha.